Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 37º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, nós vamos trabalhar um tema relacionado às restrições dos educadores do esporte infantil em relação aos acontecimentos do esporte profissional. Na realidade, o que nós vamos discutir hoje é como os verdadeiros educadores que utilizam o esporte como uma ferramenta educacional veem as manifestações ocorridas no esporte de alto rendimento. Na realidade, o que nós estamos falando agora é de fatores que, através de um estímulo social, que é o esporte de alto rendimento, que é um fenômeno cultural, os educadores observam uma série de manifestações e de acontecimentos que são contrários ao processo de desenvolvimento de formação humana. Formação humana calcado num processo de humanização, de desenvolvimento da educação ética e moral, desenvolvimento da inclusão, da cooperação e outros fatores fundamentais de habilidades sociais. Vamos usar como referência para este vídeo os referenciais da pós-doutora em educação Celi Tafarel, que utiliza uma série de referenciais de fatores de processos a serem investigados, que segundo essa autora, ela desenvolve uma série de questionamentos em relação a valores e acontecimentos no esporte profissional, questionando inclusive a utilização do esporte, ou estes referenciais do esporte de alto rendimento, na educação de crianças através de atividades esportivas. Basicamente, Celi Tafarel traz 3 pontos de situações e acontecimentos e princípios rotineiros que acontecem no esporte de alto rendimento, ou consequências do esporte de alto rendimento, que são fatores bastante questionáveis para serem aplicados no esporte na infância. O primeiro aspecto é o processo chamado de alto grau de corrupção ocorridas dentro do esporte. Assim como a política atual brasileira e também dentro do aspecto de corrupção, o espaço esportivo brasileiro e também internacional apresenta uma série de acontecimentos de desvios de condutas relacionados a federações regionais, relacionados a confederações nacionais, relacionados a clubes e relacionados a dirigentes, que estão estampadas e são divulgadas amplamente e diariamente nos meios de comunicação. Ou seja, um espaço tão nobre como os meios de comunicação, a todo momento nós ouvimos e escutamos uma série de desvios de condutas de dirigentes da área esportiva que trazem um processo de alto grau de corrupção. E isso não se torna uma referência educacional para as nossas crianças através do esporte. Outro aspecto importante, Celi Tafarel chama, é o processo de desumanização humana através das práticas esportivas. Que no esporte de alto rendimento, essa desumanização, ela se manifesta através de atos de agressões verbais, agressões físicas, discriminações de todas as ordens, né, praticadas por atletas, jogadores, por dirigentes e também por torcedores. Basta ir no estádio de futebol, basta ir numa quadra de voleibol ou numa quadra de basquete, ou que seja, num jogo profissional, para a gente poder em poucos minutos sentar na arquibancada e ver uma série de desvios de conduta em relação à relação humana, né, de respeito às diferenças, de tolerância às preferências clubísticas de outras pessoas e de outras instituições, para a gente perceber o quanto um estádio esportivo ou um ginásio esportivo, ele carrega uma série de processos que vão totalmente contra o processo de humanização e de harmonia das relações humanas. E aí a gente escuta aquele velho chavão, né, do senso comum, que é esporte, ali pode, ali faz parte do processo. Não, isso não faz parte do processo. Esporte é sim um meio fundamental e importante para o desenvolvimento humano, e essas condutas de desvios éticos e morais, de desvios de conduta em relação às outras, à preferência clubística ou à preferência de outra ordem, de qualquer outro sujeito que esteja no meio, não faz parte do esporte, não. Isso pode ter sido desenvolvido principalmente na cultura do esporte de alto rendimento do século XX, sim, né,
onde uma série de acontecimentos não eram reflexionados ou racionalizados suficientemente naquele período, mas que agora sim, através da evolução da educação ética, a gente pode sim reflexionar esses acontecimentos e refazer as condutas, buscando sim o esporte também de alto rendimento como um processo verdadeiramente educacional e humanizante. E por fim, Sueli Tafarel chama a atenção sobre um outro processo, que é o processo de alienação, onde existe um superdimensionamento de alienação, de paixão irracional por um clube esportivo, por uma seleção, que levam o sujeito muitas vezes a esquecer os acontecimentos políticos do seu próprio país, né? E também esquecer a sua família, agir de forma irracional, de forma agressiva com outras pessoas, porque as pessoas não fazem parte daquele clube que ele tanto ama, que ele tanto almeja, né? Basta a gente fazer uma pequena comparação entre as condutas em relação ao esporte, né? Então, um grupo de torcedores, porque o time lá do São Paulo, do Grêmio, do Inter não vai bem, os caras deixam de trabalhar, vão lá bater nos jogadores, fazem toda uma manifestação porque o time não está rendendo, né? Enquanto a partida nós vemos no nosso meio social uma série de desvios de ordem ética e moral na nossa política, né? Que são deixadas de lado, como se não fizessem parte da nossa rotina e do nosso cotidiano, né? Então, o Sueli Tafarel traz esses três aspectos como aspectos importantes para que a gente possa não levá-los de forma alguma para o esporte infantil, mas que ao mesmo tempo a gente possa utilizar utilizá-los como processo de reflexão com os alunos do esporte infantil, do futebol, do vôlei, do basquete, do esporte que seja de iniciação esportiva, para que as crianças possam perceber esses acontecimentos, para que elas possam pensar sobre os acontecimentos e que elas possam, quem sabe, futuramente, né? Porque as crianças são sim o nosso futuro, da nossa nação, do nosso país, da humanidade. Quem sabe elas possam reflexionar sobre esses acontecimentos, percebê-los, reflexionar sobre esses acontecimentos e possam ter uma conduta ética e moral e uma conduta mais humana, transformando o esporte de alto rendimento não só nos seus atrativos de emoção, de experiência esportiva, de experiência de desenvolvimento físico e psicomotor, mas também uma experiência verdadeiramente humanizante. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos. Quem puder dar um like aí eu agradeço e fica o convite para que na próxima sexta-feira a gente possa debater mais um assunto referente ao ambiente esportivo infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.